Que bom que você chegou. Fico feliz que você esteja aqui. Estamos mergulhando no estudo de Um Curso em Milagres, e se você está chegando aqui pela primeira vez, pode estar se perguntando do que se trata este curso. Eu te convido a assistir o primeiro vídeo do canal, onde conto o que é Um Curso em Milagres, como surgiu e por que tem transformado vidas há mais de 5 décadas. Isso lhe dará a base perfeita para tudo o que exploramos aqui. Hoje vamos falar sobre algo que você provavelmente faz todos os dias sem perceber: fugir de si mesmo. Pode parecer estranho, mas pense bem. Quantas vezes você pega o celular para não ter que ficar a sós com seus pensamentos? Quantas vezes você liga à televisão, coloca música, liga para alguém, qualquer coisa para não ter que estar consigo mesmo em silêncio? Existe algo dentro de você que você está evitando. Algo que você tem tanto medo de encarar que construiu uma vida inteira de distrações ao redor disso. E a questão mais importante não é nem o que você está evitando, mas por que você tem tanto medo de olhar para dentro. O capítulo 12 de Um Curso em Milagres nos ensina sobre o currículo do Espírito Santo, e na seção 7 chegamos a um ponto crucial deste aprendizado: olhar para dentro. Parece simples, não é? Afinal, somos nós mesmos, deveríamos nos conhecer melhor do que ninguém. Mas a verdade é que passamos a vida inteira olhando para fora, culpando circunstâncias externas, outras pessoas, o mundo, qualquer coisa menos voltar o olhar para dentro. Por quê? O que há de tão assustador dentro de você que faz com que prefira passar a vida toda fugindo? O ego tem uma resposta para isso, e essa resposta te mantém prisioneiro. Ele sussurra que dentro de você existe algo horrível, algo escuro, algo que, se você realmente visse, não conseguiria suportar. Ele diz que você é culpado, que é pecador, que é inadequado no seu âmago mais profundo. E você acredita. Você acredita tanto que constrói camadas e mais camadas de proteção ao redor desse suposto horror interno. Você cria uma personalidade, uma máscara, uma versão de si mesmo que pode mostrar ao mundo. E então passa a vida defendendo essa máscara, mantendo essa fachada, certificando-se de que ninguém, nem mesmo você, veja o que realmente está por trás. Mas aqui está algo que vai mudar tudo. E se o ego estiver mentindo? E se tudo o que você acredita existir dentro de você for uma ilusão completa? E se a razão pela qual o ego trabalha tão duro para impedir que você olhe para dentro não for porque há algo terrível lá, mas exatamente o oposto? Pense nisso. Se realmente houvesse essa escuridão toda dentro de você, por que o ego precisaria trabalhar tão desesperadamente para manter você distraído? Por que toda essa elaborada construção de defesas, projeções e negações? A verdade é que o ego sabe algo que você esqueceu. Dentro de você não existe escuridão alguma. Existe apenas luz. E é exatamente isso que o ego mais teme. Porque no momento em que você realmente olhar para dentro, no momento em que você tiver a coragem de ir além do medo e ver o que realmente existe lá, todo o sistema de crenças do ego desmorona. Tudo em que você baseou sua vida, toda a sua identidade construída sobre culpa e medo, simplesmente se dissolve diante da luz da verdade. O curso nos diz que olhar para dentro é o passo mais importante do despertar. Não porque você vai encontrar seus defeitos e corrigi-los. Não porque você vai fazer uma autoanálise profunda e se tornar uma pessoa melhor. Mas porque você vai descobrir que nunca houve nada de errado com você. Nunca. Hoje, todos os dias, compartilhamos um aspecto deste caminho transformador. E hoje, o que vamos explorar pode ser o mais libertador de todos:
a verdade sobre quem você realmente é quando tem coragem de olhar. Vamos começar com uma pergunta honesta. Quando foi a última vez que você ficou completamente sozinho, em silêncio, sem nenhuma distração, apenas você com seus próprios pensamentos? E mais importante ainda, quanto tempo você conseguiu ficar assim antes de sentir aquela inquietação, aquela necessidade urgente de fazer alguma coisa, qualquer coisa? Esse desconforto não é acidental. Esse desconforto é o ego fazendo o trabalho dele. Porque o ego sabe que se você realmente parar, se você realmente olhar para dentro, ele está em perigo. E então ele cria esse medo profundo, essa resistência visceral à introspecção. O ego te convenceu de algo absolutamente devastador. Ele te convenceu de que você é culpado. Não de algo específico que você fez ontem ou na semana passada, mas de uma culpa existencial, primordial, que está no seu âmago. Ele sussurra que sua própria existência é de alguma forma uma transgressão, que você se separou de Deus, que você pecou no nível mais fundamental possível e que dentro de você carrega essa mancha indelével. E se isso fosse verdade, se realmente houvesse essa culpa profunda dentro de você, faria todo sentido evitar olhar para lá, não é? Seria autopreservação básica. Seria como evitar olhar para uma ferida gangrenada. Quem quer ver isso? Então o ego desenvolve uma estratégia brilhante. Mantenha sua atenção voltada para fora. Sempre. A qualquer custo. Ele te ensina a focar no mundo externo, nas outras pessoas, nas circunstâncias, em qualquer coisa que não seja seu próprio mundo interior. E você coopera lindamente com isso. Você enche sua vida de ruído. Trabalho, relacionamentos, entretenimento, problemas, dramas, conquistas, objetivos. Sempre algo para pensar, sempre algo para fazer. Sempre algo para te manter ocupado. E nos raros momentos em que não há nada externo exigindo sua atenção, você pega o celular, você rola as redes sociais, você assiste mais um vídeo, você manda mensagem para alguém. Qualquer coisa para não ter que estar presente consigo mesmo. E aqui está a parte mais insidiosa. O ego criou um mecanismo perfeito chamado projeção. O que você mais teme ver dentro de você, você projeta para fora. Você vê nos outros. Você vê no mundo. Aquela raiva que você não quer reconhecer em si mesmo, você a vê em todo mundo ao seu redor. Aquela culpa que carrega, você a vê nos erros dos outros. Aquele medo profundo, você o projeta nas ameaças externas. É genial realmente. Porque enquanto você está ocupado julgando o mundo lá fora, criticando as pessoas, temendo as circunstâncias, você nunca tem que olhar para dentro e confrontar o que realmente está acontecendo na sua própria mente. O curso chama isso de fazer do erro algo real e depois projetá-lo. Você acredita que há algo errado com você, mas em vez de olhar para isso diretamente e ver que é uma ilusão, você o torna real na sua mente e então o coloca lá fora, nas outras pessoas, no mundo. E assim você vive uma vida inteira em fuga de si mesmo, ocupado, distraído, projetando, culpando, sempre olhando para fora, nunca para dentro. O ego mantém você em um estado perpétuo de vigilância externa, enquanto o que realmente precisa ser visto está esperando pacientemente dentro de você. Mas aqui está o que o ego não quer que você saiba. Esse medo de olhar para dentro não é baseado na realidade. É baseado em uma mentira. E essa mentira está prestes a ser exposta. Agora chegamos ao momento mais importante. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir vai contra tudo o que você acredita sobre si mesmo. E é exatamente por isso que é tão difícil de aceitar. Dentro de você,
não existe escuridão alguma. Não existe pecado. Não existe culpa real. Não existe essa mancha que você acha que carrega. Nada disso é real. Nunca foi. Eu sei que você está resistindo a isso agora mesmo. Alguma parte de você está dizendo: não, você não me conhece, você não sabe o que eu fiz, você não sabe o que eu penso. Essa voz é o ego em pânico, porque o ego sabe que se você realmente aceitar essa verdade, ele perde todo o seu poder sobre você. A verdade é esta: você foi criado perfeito, você foi criado inocente, e nada do que você acredita ter feito, nada do que você pensa, nada da história que você construiu sobre si mesmo mudou essa inocência fundamental. Ela permanece intacta, como sempre esteve, esperando que você a reconheça. O curso nos diz algo radical. Sua inocência é um fato, não uma opinião. Não é algo que você precisa conquistar, merecer ou recuperar. É algo que você nunca perdeu. Impossível de perder. Porque foi dada a você por Deus, e o que Deus dá não pode ser desfeito. Mas então, por que você não sente essa inocência? Por que quando olha para dentro, você sente peso, culpa, inadequação? Não é porque essas coisas estão realmente lá. É porque você está olhando com o ego. E o ego só pode ver através do filtro da culpa. É como usar óculos escuros e então reclamar que o mundo está escuro. Dentro de você existe um altar. O curso chama de altar interior. E neste altar não habita nada além de luz. Luz pura, inocência pura, amor puro. É o lugar dentro de você onde Deus colocou sua presença. É o lugar que permanece em conexão perfeita com tudo o que é sagrado. O ego construiu muros ao redor deste altar. Camadas e camadas de defesas, de histórias, de crenças sobre quem você é. E então te convenceu de que esses muros são para proteger o mundo de você, para proteger os outros da sua escuridão. Mas a verdade é o oposto. Os muros são para proteger o ego da sua luz. Porque se você realmente visse a luz que existe dentro de você, se você realmente reconhecesse sua inocência fundamental, o jogo do ego acabaria instantaneamente. Você pararia de buscar salvação fora de si mesmo. Você pararia de tentar se consertar, se melhorar, se tornar digno. Você simplesmente seria o que já é. E é por isso que o ego luta com tanta ferocidade contra essa descoberta. É por isso que ele cria tanto medo ao redor de olhar para dentro. Não porque há algo terrível lá, mas porque há algo tão glorioso, tão magnífico, tão completamente além da narrativa de culpa do ego, que a presença dessa luz dissolve todas as suas ilusões. Aqui está a diferença crucial. Quando você olha para dentro sozinho, com o ego, você vê através do filtro da culpa. Você vê seus erros, suas falhas, suas inadequações. O ego interpreta tudo através da lente do pecado e da separação. Mas quando você convida o Espírito Santo para olhar com você, tudo muda. O Espírito Santo vê apenas a verdade. Ele não nega sua experiência, não minimiza seus sentimentos, mas ele vê, através das aparências, até a realidade que está além. E a realidade é que você é inocente. Completamente, totalmente, irrevogavelmente inocente. Essa não é uma crença otimista. Não é pensamento positivo. É a verdade literal sobre quem você é. E no momento em que você permite que essa verdade entre, no momento em que você realmente olha para dentro com disposição de ver o que está realmente lá, sua vida muda para sempre. Então, como você faz isso? Como você olha para dentro de uma maneira que realmente cure, em vez de apenas reforçar a culpa?
Como você convida o Espírito Santo para olhar com você em vez de olhar sozinho com o ego? A resposta é mais simples do que você imagina, mas requer algo que o ego odeia: disposição. Você não precisa de técnicas elaboradas, você não precisa de anos de terapia, você não precisa estar em um estado especial de consciência. Você só precisa estar disposto a ver a verdade. Disposição é tudo. É a única coisa que você realmente precisa trazer. Porque o Espírito Santo já está na sua mente, esperando. Ele sempre esteve lá. Ele não vai embora, não desiste de você, não perde a paciência. Ele simplesmente aguarda o momento em que você diz: eu quero ver isso de forma diferente. Eu quero ver a verdade. E então você começa, não com grandes revelações místicas, mas com pequenos momentos de honestidade. Você para no meio do seu dia, no meio dos seus pensamentos automáticos, no meio da sua narrativa habitual sobre si mesmo, e você simplesmente observa, sem julgamento, sem tentar consertar, sem tentar mudar, apenas observando. Você nota o pensamento de culpa que surge. Você nota a autocrítica, o medo, a sensação de inadequação. Mas em vez de se identificar com isso, em vez de acreditar que isso é você, você simplesmente reconhece: isso é o ego falando. E então você faz a pergunta mais poderosa que existe: Espírito Santo, como tu vês isso? E algo mágico acontece. Não imediatamente, talvez. Não com fogos de artifício e revelações dramáticas. Mas sutilmente, gentilmente, sua perspectiva começa a mudar. Você começa a ver que aquele pensamento de culpa não é a verdade sobre você. É apenas um pensamento, uma crença antiga, uma história que você tem contado há tanto tempo que esqueceu que é apenas uma história. Quando você olha com o Espírito Santo, o medo começa a se dissolver. Não porque você está lutando contra ele, não porque está tentando ser corajoso, mas simplesmente porque está vendo a verdade. E a verdade é que não há nada a temer. Nunca houve. Aquele padrão de pensamento destrutivo que você tem carregado, quando você o olha sem julgamento, com disposição de ver o que realmente é, ele perde seu poder. Aquela crença sobre sua inadequação, quando você a examina honestamente à luz do Espírito Santo, você vê que é apenas uma construção do ego, sem substância real. A cura acontece na observação, não na mudança forçada, não na repressão, não na negação, mas na observação honesta, sem julgamento, com a presença do Espírito Santo iluminando o que você está vendo. E aqui está o segredo. Você não precisa esperar estar pronto. Você não precisa esperar ser forte o suficiente, corajoso o suficiente, espiritualmente avançado o suficiente. Você pode começar exatamente onde está, exatamente como está, com toda a confusão e medo que você está sentindo. O exercício diário é simples. Reserve alguns momentos. Pode ser de manhã, ao acordar ou à noite antes de dormir. Sente-se em silêncio. Não precisa ser muito tempo. 5 minutos já é suficiente. E simplesmente pergunte: Espírito Santo, o que preciso ver sobre mim mesmo hoje? O que preciso entender? Onde estou me enganando? E então escute. Não com seus ouvidos, mas com sua disposição de receber a verdade. A resposta pode vir como um pensamento gentil, como uma sensação de paz, como uma mudança sutil na forma como você vê uma situação. Confie nisso. Olhar para dentro não é uma jornada para encontrar defeitos a serem corrigidos. É uma jornada para descobrir a perfeição que sempre esteve lá. Você não está cavando através da escuridão
para encontrar luz. Você está removendo as camadas de ilusão para revelar a luz que nunca parou de brilhar. Hoje, agora mesmo, você pode começar. Você pode olhar. Você pode ver. E você pode finalmente conhecer a verdade que o libertará. Então, aqui estamos, no final desta jornada, sobre olhar para dentro. E se você realmente prestou atenção, se você permitiu que essas palavras tocassem algo mais profundo do que apenas sua mente intelectual, algo mudou. Talvez seja sutil, talvez seja apenas uma pequena abertura, mas está lá. Você passou a vida inteira com medo de olhar para dentro porque o ego te convenceu de que havia algo terrível lá. Mas a verdade é exatamente o oposto. Dentro de você não existe escuridão. Existe apenas luz, inocência, a perfeição com a qual você foi criado e que nunca mudou. O medo de olhar para dentro não é baseado na realidade, é baseado na mentira do ego. E essa mentira só tem poder enquanto você não tem coragem de verificar por si mesmo. No momento em que você realmente olha, com a presença do Espírito Santo, tudo muda. A culpa se dissolve, o medo perde seu domínio e você começa a conhecer quem você realmente é. Isso não é teoria. Isso não é filosofia abstrata. Isso é a sua vida prática, cotidiana. Cada momento é uma oportunidade de escolher olhar com o ego ou olhar com o Espírito Santo. De ver culpa ou ver inocência. De permanecer na ilusão ou despertar para a verdade. E você não precisa fazer isso sozinho. O Espírito Santo está com você em cada momento, esperando sua disposição para ver de forma diferente. Tudo o que você precisa trazer é essa disposição. Apenas isso. O resto, ele faz por você. Se este conteúdo ressoou com você, se você sentiu algo se mover dentro de você enquanto escutava, eu adoraria que você deixasse seu like neste vídeo. Não por mim, mas porque quando você faz isso, está dizendo: sim, estou pronto para ver a verdade. Quero continuar despertando. E você também ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas que estão prontas para parar de fugir de si mesmas. Se inscreva no canal se ainda não fez isso, porque todos os dias compartilhamos uma nova lição de um curso em milagres. Todos os dias é uma nova oportunidade de aprofundar, de entender melhor, de desfazer mais um pouco do sistema de crenças do ego. Não é coincidência que você chegou aqui hoje. Não é acaso que esta mensagem encontrou você neste momento. E, por favor, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Todos conhecemos alguém que está fugindo de si mesmo, que está ocupado demais para parar, que está com medo de olhar para dentro. Seja o mensageiro, seja o instrumento através do qual a verdade se estende. Me conta nos comentários. O que você descobriu quando teve coragem de olhar para dentro? Que medo você está pronto para liberar? Que verdade sobre si mesmo você está começando a ver? Às vezes, o simples ato de escrever sua compreensão a torna mais real, mais sólida, mais parte de você. Obrigada por estar aqui. Obrigada pela sua disposição de questionar, de aprender, de olhar honestamente. Obrigada por escolher a verdade, mesmo quando é desconfortável. Nos vemos amanhã com uma nova lição. Até lá, lembre-se, você não é o que o ego diz que você é. Você é luz. Você sempre foi. Você sempre será. Paz.